Oi, pessoal! Hoje a minha mesa tá colorida. Eu trouxe para vocês hoje um jogo americano redondo em formato de laranja ou tangerina, né? Tanto faz. Essa cor aqui em algumas marcas é conhecido como tangerina. Na marca que eu comprei, ela é um laranja citrus. Já tem aula dessa peça na internet, porém elas foram feitas diferente do que eu fiz, tá? Eu fiz um pouquinho diferente, eu facilitei. Então, o segredinho dessa peça aqui tá nesse bordado que eu vou fazer para formar os gomos da laranja ou tangerina. Lembrando que, se você quiser fazer o suplá, que tem que ser menor, 35 centímetros, ou descanso para panela, que é menor ainda, quer dizer, depende do tamanho da sua panela, né? Mas o que vai mudar é o tamanho desse círculo inicial. Então, eu falo na aula, tá? O que vocês têm que fazer para estar fazendo menor. Então, vamos à aula. Bem facinha. Com a cor cru ou branco, eu vou iniciar o meu trabalho com 4 correntinhas. Mas eu vou começar aqui com 4 correntinhas. Então, eu já tenho um nozinho aqui, uma laçadinha, né? E a partir de agora, eu faço 4 correntinhas. 4 correntinhas. Venho aqui na minha primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Ó, só puxar o fio e passar aqui, já tem uma argolinha. Agora, eu vou levantar 4 correntinhas. Correntinhas são 3 correntinhas equivalente a um ponto alto e uma correntinha de separação. Eu dou a laçada, ó, tá vendo que eu tenho aquele fiozinho inicial? Ele vai vir aqui comigo, ó, vou segurar ele aqui. Vou segurar e vou prendendo ele junto, tá? Então, segura ele aqui, que essa argolinha, ela ficou bem pequenininha, mas é porque nessa peça tem que ficar bem apertadinho mesmo esse miolinho. A vantagem de usar o anel mágico é que depois você vem e ajusta e fica bem apertadinho mesmo, não aparece nenhum furinho aqui, tá? Então, fiz as 3 correntinhas, mais uma que é de separação. Dou a laçada, venho dentro da minha corrente e levanto um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada e levanto mais um ponto alto. Então, eu vou completar 12 pontos altos, tá? São 12 pontos altos com uma correntinha de separação entre cada um dos pontos. Sempre assim, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e escondendo o meu fio aqui, ó. Aquele fio inicial, eu tô escondendo ele aqui no meio do ponto. Então, eu vou adiantar aqui até completar os 12 pontos altos, contando com o primeiro, tá? Aqui, ó, essa primeira corrente conta como meu primeiro ponto alto. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou prender aqui, ó, na minha terceira correntinha inicial. Eu levantei esse primeiro ponto falso com 3 correntinhas. Então, eu venho na minha terceira correntinha aqui e prendo com um ponto baixíssimo, que é só uma laçada, puxo o fio, aqui, ó, passo pela minha corrente. Agora, se vocês forem fazer a peça numa cor só, aqui vocês vão continuar o trabalho sem trocar linha. Aqui no meu caso, como eu tô fazendo a peça laranjinha, que é o suplá laranja, então aqui eu vou trocar de cor pro laranja. Esse aqui é um miolinho que tem no meio da laranja, né? Imagina uma laranja cortada ao meio. No meio dela tem um pontinho branco e
forma o desenho das pétalas, né? Então, é isso que eu vou começar a fazer agora. Então, aqui eu vou arrematar o meu fio. Se você for fazer da mesma cor, não precisa arrematar, você vai continuar com o mesmo fio. Eu vou arrematar e vou prender a cor nova, que aqui no caso eu tô usando a laranja mesmo. Laranja citrus. Então, eu vou arrematar aqui. Eu escondo meu fio aqui atrás. Ó, eu sempre abro o fio ao meio. O barbante, ele tem, nesse caso aqui, eu tô usando o barbante de 6 fios. Então, ele tem 6 fios. Eu divido ao meio, vou ficar com 3 para um lado, 3 para o outro. E dou 3 laçadinhas aqui, que é o meu nozinho. O último eu sempre inverto para dar laçadinha, para travar o nó. Puxo com força. Aí, venho com a tesoura e corto o rente, mas não, cuidado para não cortar o nó. Pronto, eu tenho a minha pecinha inicial. Agora, eu vou emendar aqui, em qualquer lugar desses, de preferência longe desse nó. Se eu fiz o meu nozinho aqui, eu prendo o nozinho do fio laranja aqui. E vou continuar. Então, eu já volto, eu vou pegar minha linha. Então, eu vou emendar o meu fio aqui, do lado inverso, onde eu terminei a outra carreira. Vou fazer um nozinho. Essa aqui é a cor laranja citrus. Ela tem vários nomes, né? Teve uma época que chamava laranja flúor. Ou fluorescente, né? Então, aqui, ó, prendi o meu fio. Ops. Deu a volta aqui. Prendi o meu fio. Vou levantar as 3 correntinhas para fazer meu primeiro ponto alto. Se o seu ponto for mais apertado, pode fazer 2 correntinhas, desde que essas correntinhas fiquem da altura do seu ponto. Então, eu fiz aqui as três correntinhas, que equivale ao meu ponto. Vou dar uma laçada aqui e no mesmo furinho aqui, ó, no mesmo lugar, eu levanto mais um ponto alto. Eu digo mais um ponto alto porque esse meu primeiro aqui, essa minha primeira corrente conta como um ponto alto. Então, eu fiz mais um ponto alto dentro aqui da minha corrente de base. Faço uma corrente de separação, dou a laçada, vou para a próxima corrente e levanto 2 pontos altos. Uma corrente de separação, vou pro próximo, vou fazer isso essa carreira toda. Ó, sempre 2 pontos dentro da minha corrente de base. E observem que eu prendi aqui, ó, vim prendendo aquele fiozinho inicial da amarração. Então, eu vou adiantar essa carreira, ó, venho na próxima corrente, levanto 2 pontos altos, mais uma corrente de separação. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui e já volto. Cheguei no final dessa carreira, fiz a minha última correntinha, venho aqui, ó, na terceira correntinha ou na segunda, né? Depende de quantos pontos você faz esse ponto alto falso. Eu faço 3 correntinhas, então, eu venho na minha terceira correntinha, puxo o fiozinho e prendo, esse é o ponto baixíssimo. Prendi. Agora, vamos começar a terceira carreira. Lembrando, aqui no vídeo parece que eu tô usando branco, mas não é. É a cor natural. É equivalente ao cru, né? Tem o natural, que é esse aqui, que é equivalente ao cru, e tem o natural alvejado, ou cru alvejado, que é ele praticamente um branco. E também tem o branco, que é o natural tingido de branco. Então, todas essas 3 cores podem ser usadas, tá? Porque a intenção aqui é imitar aquela parte branca da laranja, tá?
Então, vamos à carreira. Então, assim, aqui, para iniciar a carreira, vai ser sempre a mesma coisa, 3 correntinhas. Ou 2 correntinhas se o seu ponto for mais baixo, mais apertado. Levantei essa correntinha. Venho no próximo ponto. Venho aqui no meu próximo ponto. Tá desfocando. Venho aqui no meu próximo ponto. Aqui, ó. Sempre tem aquela correntinha do ponto, né? Então, eu venho aqui na correntinha do ponto. Levanto um ponto. E mais um no mesmo lugar. Fiquei com 3 pontos. Eu tinha 2, agora eu tenho 3. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui no meu próximo ponto, na correntinha do ponto, ó. Levanto um ponto alto. No meu próximo ponto, que é o último, levanto um ponto alto e mais um, que é o aumento. Então, sempre no meu último ponto, será um ponto mais aumento. Faço a correntinha de separação. Venho aqui no meu próximo ponto. Ó, tinha 2, agora eu tenho 3. Venho no meu próximo ponto, levanto o ponto alto. E no próximo, que é o último, 2 pontos altos. Então, eu vou adiantar essa parte e volto com vocês na próxima carreira. Então, tô chegando agora no final da terceira carreira. Tô chegando agora no final da terceira carreira, eu preciso dar algumas dicas para vocês. Como eu falei lá no início, no último ponto aqui, eu tenho que levantar 2 pontos, né? Então, eu levantei um e eu tenho mais um. O que eu faço para não ficar torto? Porque algumas pessoas têm a tendência a ir entortando esse leque que vai formando um leque, né? Uma pétala. As pessoas têm a tendência a ir entortando. Então, o que eu faço para não acontecer isso? Ao invés de fazer o ponto aqui, ó. Ao invés de fazer esse ponto aqui, eu dou a laçada e venho aqui, ó. Aqui, ó, do outro lado do meu ponto. Eu enfiei o ponto do lado de cá. Enfiei a agulha do lado de cá e levantei esse ponto. Agora, eu venho aqui, ó. Para fazer o meu segundo ponto, eu venho aqui. Agora, eu faço a minha correntinha. E prendo com ponto baixo na terceira corrente aqui do meu ponto inicial. Próxima dica. Já vou mostrar para vocês a próxima carreira como é, mas vou aproveitar e dar uma dica. Eu tô usando a agulha número 3,5. 3,5, cadê o número? Aqui, ó, agulha 3,5. Sem querer fazer propaganda, né? Mas é a 3,5. Tá vendo? Ele tá certinho, tá retinho. Se ele começar a fazer assim, quer dizer que meus pontos estão muito apertados. Então, eu posso começar a afrouxar um pouco o ponto, para ele ficar mais reto. Se ele começar a embabadar é quando tá sobrando ponto. Então, ele começa a formar como uma sainha. Quer dizer que o meu ponto tá muito frouxo. Então, eu posso simplesmente só ajustar na hora de usar a mesma agulha e fazer um pouquinho mais apertado para ele ficar retinho. Ou, se ele estiver emborcado, né, que emborcado que a gente fala assim, entortar assim para cima ou para baixo, quer dizer que tá apertado. Então, eu tenho que começar a afrouxar o ponto. Se ao longo da peça, agora todas as carreiras serão da mesma forma, sempre com aumento no final, então a peça vai aumentando de tamanho.
Se ao longo da confecção dessa peça, ele continuar fazendo isso, de entortar assim, emborcar como uma tigelinha, assim, como uma tigelinha, ou ele criar uma sainha, assim, começar a embabadar, que nesse caso é porque tá sobrando ponto, então você pode trocar de agulha. Se ele tiver frouxo, tiver ficando com uma sainha, você vai diminuir a agulha. Então, aqui eu tenho a agulha 3,5. Eu diminuiria para a agulha número 3. Se ele estiver ficando assim, tipo uma tigela, então quer dizer que precisa enlarguecer esse ponto. Então, você vai aumentar o número da sua agulha, tá? Eu acredito que é sempre assim. 2, 2,5, 3, 3,5, né? Então, você vai experimentando a agulha que dá certo pro seu ponto, tá? Então, como eu já falei, ó, terminei essa terceira carreira. A quarta carreira eu vou fazer exatamente como as outras. Levanto as 3 correntinhas para formar o meu primeiro ponto alto, falso, ou 2 correntinhas, dependendo do seu ponto. Venho no próximo ponto, levanto ponto alto sobre ponto alto. Vou no próximo, ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que sempre no último ponto eu terei um aumento. Então, aqui, ó, dei a dica. Vem aqui do outro ladinho do ponto. Aqui, ó, do outro ladinho, nessa correntinha que eu tenho do ponto e levanto o meu aumento. Faço uma correntinha de separação, vou pro próximo ponto. Então, essa peça é muito fácil, é rápida para estar fazendo e dá para adaptar ela para fazer vários modelos, né? Dá para estar adaptando para fazer vários modelos. Então, eu vou adiantar essa parte aqui, que vocês já entenderam, muito fácil. Vocês vão fazer até o tamanho desejado. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer um jogo americano. O jogo americano, ele é maior do que o suplá. Por padrão, é claro que existem variações, mas por padrão, se a gente for seguir as regras se a gente fosse seguir as regras padrão de etiqueta, o suplá, ele tem 35 centímetros. E o jogo americano, de 40 centímetros para mais. 40, 45, dependendo do modelo, até 50 centímetros, né? Então, assim, nesse caso aqui, eu vou fazer um jogo americano redondo, em formato de laranja, com 40 centímetros. Então, eu vou fazer eu vou aumentar isso aqui, até chegar em 38 centímetros, porque depois eu tenho a última carreira, as 2 últimas carreiras em outra cor. A cor branca e na cor laranja, um outro tom de laranja ou amarelo, tá? Então, eu vou fazer isso até chegar em 38 centímetros, 37 ou 38, depende do seu ponto, tá? E depois fazer ele não tem bico, ele é uma bordinha imitando a borda da laranja. Se for um suplá, ele seria 35 centímetros já com essa bordinha, tá? Então, aí vocês vão fazer da medida adequada para a peça que vocês querem. Por que o jogo americano ele tem que ser maior? Porque o jogo americano, quando você serve com o jogo americano, você não precisa usar toalha na mesa, não se usa toalha na mesa. A proteção da mesa é a peça do jogo americano. Então, todos os seus, o prato, o copo, os talheres ficaram em cima do jogo americano, tá? Por isso ele tem que ser maior. Diferente do suplá. O suplá, ele é como se fosse um segundo prato para o seu prato que tá à mesa, ele é a base para o seu prato. Na etiqueta original, tradicional, o suplá, ele era um prato de cerâmica ou de porcelana que ficava embaixo do prato
que seria servida a refeição. Então, não se colocava o talher em cima do suplá, só o prato. Então, por isso ele era menor. E o suplá, ele é usado sempre em cima de uma toalha, né? Então, o copo, a taça, os talheres ficam em cima da toalha e não em cima do suplá, tá? Por isso que o suplá é menor e o jogo americano é maior. Então, quando uma cliente ligar para você e perguntar, né, pedindo peças de suplá, que hoje em dia está muito na moda, né, pedir para fazer peça de suplá, conversa bastante com a cliente para entender o que ela realmente quer. Porque às vezes ela está pedindo suplá, porque ela conhece como esse nome, ouviu uma foto na internet que está com esse nome de suplá, mas de fato ela precisa de uma peça maior para aquela refeição que ela pretende servir. Então, conversa bastante com a cliente para entender o que ela precisa, o que ela vai estar colocando em cima dessa peça. Tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês no tamanho que eu quero. Bom, adiantei as carreiras. Fiquei com 12 carreiras na cor laranja. Então, fiquei com uma carreira na cor branca aqui, né? O miolinho, na cor natural. Fiz 12 carreiras na cor laranja, ficou com 38 centímetros. Se for um suplá, deixa com 33 centímetros, tá? Quando eu fizer aqui a carreira de acabamento, ela vai ficar com mais ou menos uns 2 centímetros. Então, agora eu vou mostrar pra vocês esse bordado. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse acabamento aqui. Eu vou virar pelo avesso. Vou amarrar. Cadê minha agulha? Aqui. Vem aqui, ó, no meu ponto. Deixa eu aproximar aqui. Aqui, ó. Venho aqui no ponto. Prendo o fio. Vou pegar 2 pontos, é melhor, tá, gente? 2 fios, ó. Porque o ponto tem 3 fios, né? Eu tô pegando 2 fios pra ficar mais firme. Faço um nozinho. Agora, eu vou virar pelo direito. Ó. Vou colocar o fio nessa posição aqui, vou virar pro direito. Aí, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui dentro do ponto. E vou puxar o fio que tá lá atrás. Tá dando pra ver aqui, ó? O fio tá lá atrás. Vou puxar ele por dentro do ponto. Tá vendo? Aí, venho aqui em cima no meu ponto, ó. Ó, vem aqui, o fio tá aqui, tá passando aqui. Peraí que eu vou tentar mostrar aí o fio. Ó, tá vendo? O fio tá passando aqui. Então, eu venho aqui em cima da corrente e puxo o fio aqui pra dentro do meu ponto. Ó, eu vou fazer como se fossem correntes. É uma corrente, né? Vou fazer correntes aqui. Ó, tem que ficar bem esticadinha, não muito esticada pra não deformar a peça, mas tem que ficar bem esticadinha, não pode ficar frouxo. Aí, tem que ficar tudo meio, bem parecido, assim, com a mesma altura. Vou fazer até chegar lá na última carreira. Eu puxo assim, ó, mais ou menos na altura que eu quero que fique, e aí eu dou laçada. Aí eu puxo de novo, mais ou menos. Tem que ficar da altura de um ponto alto, né? Ó, vou puxando, puxando.
Quando chegou aqui, no último, aí eu puxo, mas aí já pode ser mais apertadinho. E faço o último, puxo um pedaço assim razoável de barbante. Vou cortar. Aí vem aqui, ó. Puxa aqui, ó. Tô enfiando a agulha na cor laranja. Puxo aqui. Aí puxo mais um. Puxo mais um não, enfio a agulha no segundo, vou abrir o fio. E assim, ó, abrir ele pra fazer um nozinho. Vou fazer um nozinho. Aí, depois eu continuo escondendo ele aqui e vou depois esconder com a outra linha, que vai ser branca, né? Essa próxima carreira vai ser branca. Então, o que que eu vou fazer? Fazer isso em todas essas, não sei o nome disso, né? Mas esse espacinho que eu tenho aqui, ó. Vou preencher todos esses espacinhos bordando com essa cor, pra formar os gomos. Quando eu acabar de fazer isso, aí eu venho fazendo uma carreira de ponto alto na cor cru. Ó. Vocês já sabem, é só repetir como eu tinha feito a carreira laranja, agora a gente vai fazer a carreira nessa cor clara. Então, eu levanto o ponto alto, 3 correntinhas para começar. Levanto as 3 correntinhas para fazer o ponto alto falso. O próximo eu já faço um ponto alto normal. E assim vou preenchendo. Quando eu chegar aqui, ó, também vou fazer, tá? Aqui, onde seria uma correntinha, né? Que aqui era aqui, ó, era uma correntinha. Então, aqui eu também vou levantar um ponto. Deixa eu adiantar aqui para vocês verem. E é isso, essa carreira é só assim, de pontos altos nessa cor. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui e já volto com vocês. Aí, ó, dei uma adiantada já na peça. Já tá parecendo uma laranja, né, gente? Agora, eu vou fazer as 2 últimas carreiras. Eu vou fazer uma carreira de ponto alto nessa cor, que é um amarelo. E depois, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, na mesma cor. Anteriormente, eu falei verde, porque eu tava com verde na cabeça, porque eu quero fazer um outro em verde também, que é o suplá limão, no caso, né? O suplá não, jogo americano. Pode ser feito suplá quanto o jogo americano. Ou pode ser feito também o descanso para panela, o que muda é o tamanho, né? O descanso para panela vai ser menorzinho, ou pode ser grande também, depende da panela, né? E aí o suplá, a regra do suplá é para 35 a 37 centímetros.
E o jogo americano é maior, de 40 a 45 centímetros, tá? Então, essa peça até aqui, ela tinha dado 37 centímetros, até essa parte laranja aqui, ela tinha dado 37 centímetros. Então, no caso, se você quiser fazer como suplá, o ideal é que você faça 2 carreiras a menos em laranja e essas 2 últimas aqui no natural e no amarelo, tá? Para ele ficar um pouquinho menor, porque o suplá, já expliquei isso em outros vídeos, o suplá é para caber só o prato. O jogo americano é para caber o prato, os talheres e o copo, né? Então, eu vou começar agora a fazer... eu tô usando esse amarelo, essa marca que eu uso, esse aqui é o amarelão, amarelo tradicional. Poderia ser um outro tom de laranja, poderia ser o contrário também, né? Poderia ter feito a base nesse amarelo e essa borda, que seria a casca da laranja, nessa cor também. Posso inverter, talvez até faça essa brincadeira, porque eu vou fazer mais peças, tô pensando em fazer 2 de cada cor. Então, é isso, vou adiantar, vou colocar aqui o celular, posicionar o celular para mostrar para vocês as últimas carreiras. Então, essa carreira aqui eu vou fazer como eu fiz a anterior, só de pontos altos. Então, vou prender aqui. E vou levantar as 3 primeiras correntinhas para fazer o meu primeiro ponto alto falso. Aí, no segundo furinho aqui, que é na corrente do meu ponto, eu levanto e já prendendo aquele fio, ó, para fazer o acabamento, para esconder ele aqui, eu levanto um ponto alto. Vou pro próximo e levanto ponto alto. Então, vou fazer essa carreira, eu vou adiantar essa peça e já volto com vocês. Adiantei essa carreira de pontos altos em amarelo, agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, que já é a última carreira, tá? Carreira de acabamento. Aí, depois eu vou fazer o acabamento lá nos fios que sobraram, né, do bordado. Vou esconder todos os fiozinhos aqui, aí eu volto com vocês para mostrar a peça pronta, tá? Voltei. Aí, o meu jogo americano laranja ficou desse jeito. Ele ficou com 42 centímetros, tá, gente? Mas o ideal é ficar com 40 centímetros. Aí, vocês façam uma carreira a menos, tá? Eu fiz com 42 centímetros porque a minha mesa é grande e eu tenho outros objetivos para ele também. Não vou usar só para colocar prato, vou usar para colocar assadeira de pizza em cima. Mas o ideal para jogo americano, nesse caso do redondo, é 40 centímetros, tá? Então, vocês vão fazendo e medindo, tá? Como eu expliquei lá no início do vídeo, dá para seguir direitinho. E o peso eu vou deixar na descrição, porque eu não pesei ainda, tá? Então, quem ainda não é inscrito, se inscreva. Clicando nesse botãozinho aí do lado, que tá escrito inscrever-se. Clicando aí, você receberá todas as notificações do canal, todas as novidades, todas as pesquisas, sorteios, tudo que acontecer aqui no canal, você ficará sabendo através das notificações, tá? Confira se você escolheu a opção todas as notificações, beleza? Quem tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que no próximo vídeo eu estarei respondendo. Beijo e até o próximo vídeo.